Boa tarde, pessoal. Estou iniciando a gravação de mais uma aula para a gente. Essa aula vai corresponder à 8ª aula, dia 22 de abril. Vocês devem assisti-la amanhã, então, certo? E vou compartilhar minha tela aqui. Ok. Imagino que vocês estejam vendo meus slides. Ok. Essa aula é sobre composição de funções. Então, é mais uma aula na linha de revisão do ensino médio. Tá joia? Muitos de vocês já viram isso, muitos não, então por isso o motivo dessa aula, ok? Mas de qualquer jeito, quem viu ou quem não viu, eu recomendo que assista a aula até o final, porque a gente está vendo, a gente vai falar de composição de uma maneira um pouco mais aprofundada, digamos. Nem é tão assim, mas um pouco mais do que vocês viram no ensino médio, usando os recursos de matemática para fazer algumas visualizações interessantes, e também preparando as coisas para o que a gente vai fazer daqui a pouco, certo? Daqui a pouco a gente vai precisar praticar a regra do encadeamento para derivada, para derivações de funções, que é justamente uma regra que permite a gente derivar, embora a gente ainda não saiba o que é isso, né? Mas daqui a pouco a gente vai ser apresentado a operação de derivação. Então, justamente, é uma regra que nos permite calcular a derivada de funções compostas. Então, para isso, eu preciso entender bem o que são funções compostas e saber enxergar uma função como uma composição de várias, certo? Isso que a gente vai fazer no final dessa aula, a gente vai terminar essa aula com isso. Estou deixando vários exercícios para vocês seguirem, certo? Então, bom, basicamente, não tem muito mistério na composição de funções, certo? A composição de funções, na verdade, a composição de funções, aqui, do jeito que eu estou apresentando, é mais uma maneira da gente obter novas funções a partir de funções elementares. Então, o que a gente está chamando de funções elementares? Funções elementares para a gente são as funções que a gente já traz lá do ensino médio, basicamente. São os polinômios, são quocientes de polinômios, são função raiz quadrada, função módulo, todas as funções trigonométricas, as funções exponenciais, certo? Então, essas são as funções elementares. A função logaritmo. Então, essas são as funções elementares. E a partir dessas funções elementares, a gente cria outras, certo? Como é que a gente cria outras funções a partir dessas? Então, eu saliento aqui duas maneiras de se fazer isso. A primeira, né, que eu estou chamando mais interessante aqui, que eu estou chamando a atenção especial para ela, é a composição de duas funções. Duas ou mais, né? Mas se a gente entender para duas, a gente entende para o caso mais geral. Então, vamos supor que eu tenho duas funções assumindo valores reais, que eu estou chamando aqui uma de f e uma de g. A f sai do domínio D1 e chega em R, a g sai do domínio D2 e chega em R. Bom, se ao pegar um valor do domínio D1, o valor do f calculado nele chegar em D2, ou seja, se a imagem dos pontos, ou de alguns pontos pelo menos, do D1, caírem dentro do domínio da D2, da G, que é o D2, então eu posso calcular o G desse ponto, certo? E é essa a ideia. Então agora, para os valores de D1, cuja imagem pela F caem dentro de D2, eu posso criar uma nova função, e essa nova função vai ser denotada por... Cadê a notação dela? A notação dela está aqui embaixo. G bola F, que a gente fala. Ou a gente lê como GOF, né? Às vezes causa confusão um pouco essa notação, né? Mas se você pensar bem, ela faz muito sentido aqui, ó, GOF. GOF corresponde a G composta com F nessa ordem. Primeiro você aplica o F no ponto, depois, ao resultado obtido, você aplica G. Ok? E o domínio dessa função não pode mais ser o D1 todo, como a gente vai ver no exemplo aqui, olha só. No nosso exemplo, a f tem x ao cubo, então
O domínio natural dela é todos os reais. Já a g, que é raiz quadrada, tem o domínio de todos os reais não negativos. Certo? Quando eu faço a composição das duas, isso me dá a raiz quadrada de x ao cubo. Claramente, eu não posso mais manter o domínio da função mais interna, né, que é a nossa f. O domínio da função mais interna não serve para composta. Por quê? Porque se eu pegar números negativos daqui para x, o cubo dele vai ser negativo e eu não vou ser capaz de extrair a raiz quadrada do número negativo, obtendo o número real. Certo? Então, eu vou precisar restringir o domínio da minha função composta. Como é que é feita essa restrição? Bom, a restrição é o seguinte, eu tenho que pegar, está escrito aqui, ó, eu tenho que pegar a pré-imagem de um determinado conjunto. Pensem sobre isso, tá? Que conjunto é esse? Bom, tem que ser os pontos que estão simultaneamente na imagem da F, porque eu vou pegar a pré-imagem pela F, e simultaneamente no domínio da G, certo? Por quê? Os pontos que estão simultaneamente nesses dois conjuntos, quer dizer, na interseção desses dois conjuntos, eu garanto, se eu olhar para a pré-imagem deles, eu garanto que, ao aplicar o F nesses pontos, eles vão cair dentro do domínio da G. Certo? E faz sentido, quando eu pego a pré-imagem também, ele cai no domínio da F, porque ele também era um ponto que estava na imagem da F. Então, a pré-imagem desses pontos, pela própria F, cai no domínio da F. Ok? Aqui eu só faço uma observação para definir o que é pré-imagem de um conjunto, né? Porque muita gente pode se confundir um pouco com essa notação, que é a mesma notação para a função inversa. A mesma notação para a função inversa H-1, a gente usa aqui, só que aqui a gente está dizendo H-1 relacionado a um determinado conjunto de números reais A. Então, o que é a pré-imagem da H? A pré-imagem do conjunto A pela função H. São os pontos, os números reais para os quais a imagem pela H está em A, certo? Ou seja, são os números reais que são mandados no conjunto A pela função H. Então, faz sentido chamar esses conjuntos de pré-imagem do conjunto A pela função H. Ok? Beleza. Então, não confundir essa notação aqui com a notação que a gente vai usar depois de função inversa. Lá na outra aula, vocês vão ver a notação de função inversa. Vou falar sobre função inversa também. Então, cuidado. Mas aqui eu estou falando H-1, entre parênteses, o conjunto sobre o qual eu estou calculando a pré-imagem. Então, não há perigo, não deve haver perigo de confusão dessas coisas. Então, só para um exercício, para ver se vocês entenderam bem o que foi falado, eu estou colocando aqui 6 funções, f, g1, g2, g3, 5 funções, né? 5 funções, variados domínios a serem determinados aí, eu gostaria que vocês calculassem todas as possíveis combinações 2 a 2, né, de funções compostas. Então, a f composta com a G1, a f composta com a G2, a f composta com a G3, e assim por diante, todas as possíveis combinações, e escrever-se a lei matemática que define essas combinações, essas composições, certo? E também, em cada caso, apresentasse o domínio da função composta, certo? Então, o primeiro passo, definir o domínio de cada uma dessas, e depois calcular em cada caso de composição de duas apenas, tá? Não vai compor mais que duas, não. Então, só compondo, por enquanto, a gente só falou de composição de duas funções. Então, compõe duas funções, vê todas as possibilidades possíveis aqui e estude, determine o domínio dessas funções. Ok? Então, agora a gente vai ver alguns exemplos interessantes de composição. A primeira é a translação de funções. E aí tem dois tipos de translação. Primeiro, a gente vai ver a translação no sentido horizontal, que é obtido da seguinte forma. Você tem, por exemplo, a função f de x igual a x2, f de x igual a x ao quadrado, e a gente olha, a gente soma uma constante, vou escrever aqui a nova f de x, vou até escrever, pode ser até maior, para não ter confusão. Isso. F de x é igual agora a fzinha de x mais uma constante k.
A gente soma. Veja abaixo o gráfico de f de x para vários valores da constante k. Certo? Então, estou considerando a função x² e estou considerando a função que, obtida da x², somando-se uma constante, só que essa soma é feita a variável independente x. Então, eu estou somando, em vez de calcular x², estou calculando x mais k², certo? Somando uma constante a variável livre. O que isso produz no gráfico? Olha aqui, quando vamos começar com k igual a 0. O k igual a 0, né? Então, se o k igual a 0, eu não somei nada. Quando eu acrescento, quando eu ponho valores de k positivos, o que acontece? O gráfico é transladado para a esquerda, contrariando um pouco a nossa intuição. E se eu vou com valores de k para o lado negativo, o gráfico é transladado para a direita, certo? No sentido horizontal, né? No sentido do eixo horizontal. A translação é feita assim. Ok? Então, é isso que eu estou dizendo aqui embaixo. Agora, se eu somar uma constante, não a variável livre x, mas eu somar uma constante, a variável dependente y, então, de novo, eu vou ter uma translação. Deixa eu só escrever aqui agora, copiar de novo isso aqui, para pôr aqui essa informação. Agora eu vou chamar isso aqui de G grande, e ela agora é o seguinte, ela é a f, mas eu somo agora uma constante a variável dependente, certo? Então, o que está acontecendo agora aqui? De novo, tem o gráfico aqui, vamos começar com o k igual a 0. Isso, k igual a 0. Se eu somo uma constante positiva, eu translado o gráfico para cima. E se eu somo uma constante negativa, eu translado o gráfico para baixo. Certo? Então, isso pode ser visto também como uma composição. Aqui, no caso anterior, fica fácil de ver qual é a composição, né? Certo? É a composição da nossa f original com uma translação, com uma gzinha, que é x mais k. Ok? Vou deixar para vocês... Ah, está até escrito aqui embaixo, certo? Isso, e a função aqui é a composta. Ah, tá, chamei de hzinho essa daqui. Ok, então vou voltar aqui, vou chamar essa de hzinho, para ficar coerente com o que está escrito ali embaixo, certo? E quando é na vertical, é a mesma coisa, só que essa que eu chamei de vzinha, então vou chamar essa de vzinha. É a mesma coisa, aqui tem escrito também quais são as funções que estão sendo envolvidas na translação. Agora, observe que as funções g e f são as mesmas, né? Do caso anterior, só que a ordem de composição é diferente. Essa aqui eu aplico primeiro a g, depois a f, e nessa aqui eu estou aplicando primeiro a f e depois a g, certo? Aí só para brincar, deixar vocês manipularem matemática aqui, visualizarem outras possíveis translações, eu incluí aqui um comentário sobre as translações diagonais, tá? Eu faço uma exigência simplificadora aqui no começo, que é a seguinte: as translações diagonais consistem em somar-se uma mesma constante, tanto a variável independente x quanto a variável dependente y, tá? Depois a gente vai relaxar esse fato de ser uma mesma constante, mas olha só o que acontece. Vamos lá para o k igual a 0. K igual a 0, certo? E aí, se eu somo simultaneamente a mesma constante, deixa eu ver aqui eu escrevi assim, a f de x, ela é igual agora a k mais f de x mais k, certo? Duas composições. Então, eu estou calculando k mais x mais k ao quadrado, certo? Quando k é igual a 0, a gente tem
nada, né? A gente tem a própria f original. Quando o k é positivo, olha só, a parábola é transladada na diagonal para o lado negativo. E quando o k é... Isso, quando o k é positivo. Quando o k é negativo, acontece o contrário. É transladada para a direita e para baixo. Certo? Estou colocando a mesma constante, somando a mesma constante na variável livre e na variável dependente. Tá? Aqui, eu deixo para vocês pensarem o que aconteceria se não fosse a mesma constante. Quer dizer, olha só o que eu estou fazendo aqui. Eu estou considerando, deixa eu chamar essa coisa de outra letra. G. Certo? Aqui eu estou somando K, a constante, a variável livre x, e estou somando a variável independente 10K. Ou na verdade, estou somando, como está do lado de K da variável independente, né? Estou somando a variável dependente menos 10K. Certo? Então, olha só que tipo de mudança isso causa na translação diagonal. De novo, vamos lá para o K igual a zero. K igual a zero, que é o caso original. Se o K agora fica positivo, se o K são valores positivos, a função está subindo, mas você vê que ela não sobe na direção exatamente na bissetriz do segundo quadrante. Ela sobe um pouco mais na vertical. E também, quando o K é negativo, também ela desce um pouco mais na vertical. Na verdade, não dá para vislumbrar muito bem isso aqui, mas se a gente plotar os dois gráficos juntos, quais são os dois gráficos que eu estou plotando junto? Estou plotando junto o gráfico da função que eu chamei esse aqui. Vejamos simultaneamente os gráficos das funções. Essa G e a outra que eu tinha chamado de F. F. Certo? A diferença entre elas é que a constante que está sendo somada à variável dependente, numa delas é K, que é a mesma que está sendo somada à variável independente, no caso da F grande, e no caso da G, a que está sendo somada à variável dependente é 10 vezes maior. Certo? Então, o que acontece... Ai, desculpa, peraí. Não, isso aqui vai ser... Tira daqui. Cut, vou colocar aqui. Isso. Então, aqui colocando as duas juntas, a gente vê o que acontece. Vamos para o K igual a zero. Quando o K igual a zero, elas coincidem, né? A gente vai ver. Certo? Elas coincidem. Quando a gente deixa o K ser positivo, elas são transladadas diagonalmente para a direita, mas uma delas, olha só, tá vendo que as duas estão subindo, né? Olha a azul, que ela está levemente se descolando do eixo horizontal. Mas a laranja está subindo muito mais rápido. A laranja é a que tem o 10K sendo somado à variável independente. Por outro lado, também a gente vê comportamento análogo. Então, quer dizer que a laranja, ela desce, ela é deslocada numa direção muito mais inclinada do que a azul. Beleza? Vou deixar para vocês brincarem com isso e depois tentarem justificar, entender por que isso está acontecendo. Tá? Próximas funções a serem estudadas são o que a gente chama de dilatações e contrações, ou também chamado de homotetia. Isso acontece quando eu multiplico a variável livre por uma constante epsilon. Inicialmente, eu vou pegar uma constante epsilon menor do que 1, certo? Para a gente enxergar. Positiva é menor do que 1, tá? O efeito prático é que a gente faz uma diminuição no valor da variável livre x. Isso também causa que a região investigada, né, passa a ser menor do que a original. Por exemplo, se a região de variação da variável x era de menos 10 até 10, e eu estou multiplicando o x por meio,
Então, a nova variação da variável x se dará na região de menos 5 até 5. Quando a gente usa o software matemática e o Manipulate para enxergar essas coisas, né? A introdução desse fator multiplicativo epsilon produz o mesmo efeito que você fizesse uma mudança na visualização da janela. Uma mudança desculpa, fala melhor. Uma mudança na janela de visualização do gráfico, certo? É como se você desse um zoom na região onde você está vendo o seu gráfico mudando. Então, a gente vai ver um exemplo aqui, ó. A gente vai ver um exemplo aqui, considerando agora a função que a gente viu em sala, que é uma função muito interessante, que é a função seno de 1 sobre x, certo? E eu criei um roteiro aqui para que a gente visualize essas coisas em paralelo, certo? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo dois gráficos, gráfico 1 e gráfico 2. Dá até para ver os dois juntos aqui, tá? O A, para mim, determina o intervalo onde eu estou vendo o gráfico. Então, meu gráfico, você consegue chegar aqui, ó, ele vai de 0 até A, tá? No caso, o A começa em 1 e vai até 0,2. Então, se eu puxar o cursor do A para cá, eu estou plotando o gráfico de 0 até 1, tá? Já o epsilon que aparece no segundo gráfico, o A está fixo, mas o epsilon está mudando. O epsilon é a constante que multiplica o x. E eu estou variando essa constante também de 1 até 0,175. Então, se eu puxar o cursor para o 1, eu tenho simplesmente a função seno de 1 sobre x, aquela que a gente viu em sala, tá? Então, com os A's nesses pontos, A e epsilon nesse ponto, eu tenho a função 1 sobre x, ambas avaliadas no intervalo de 0 a 1, certo? De 0 a 1. A janela de visualização é no intervalo 0 a 1. Ok. Então, olha só, fiz até um roteiro aqui para vocês brincarem depois, certo? Então, visualize o gráfico de 1 e 2 as suas posições iniciais. Foi o que a gente acabou de fazer. Os dois gráficos coincidem. Exatamente. Porque quando o epsilon é igual a 1 e o a é igual a 1, tanto a janela de visualização dos dois estão iguais, quanto multiplicar a variável livre por 1 não causa nenhuma mudança nela, né? Observa só que quando a gente chega próximo ao zero, né, porque a função seno de 1 sobre x, ela oscila muito rápido, a gente tem como se fosse um borrão aqui no gráfico, né? Porque porque a oscilação dessa função é muito rápida. Nos dois casos, a gente tem esse borrão. Então, poderia ser que a gente, vamos supor que a gente quisesse estudar mais próximo aqui da origem o nosso gráfico. A gente quer enxergar melhor esse borrão. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Vamos olhar os dois gráficos mais próximos do zero, certo? Deslize o valor do A, que delimita a janela de visualização, até o ponto final, que é 0,2. Isso diminui o intervalo da janela de visualização. Claro, né? Se eu puxar o A para cá, o A está dizendo a região de variação do x. O x varia de 0 até A. Aqui o A é 1. Se eu diminuir o A até 0,2, olha a escala como está mudando aqui no eixo x, né? Eu estou diminuindo a minha janela de visualização. Eu estou olhando mais perto da origem. Olha como o gráfico se alterou. Olha em relação ao de baixo, que era coincidente com o gráfico 1 nesse caso. Então, ao diminuir a janela de visualização, eu estou olhando mais próximo da origem. O mesmo efeito eu conseguiria, aqui no item 3i, o mesmo efeito conseguiria se eu deslizasse agora o epsilon até chegar ao seu valor final ali, 0,175. Só que o efeito é o mesmo, mas o que o epsilon faz, quando ele está multiplicando a variável livre, ele provoca uma contração. Observe que aqui, ó, a janela de visualização do nosso gráfico continua a mesma, de 0 a 1. Mas o gráfico está mudando porque eu estou trocando a minha variável livre, que era x, eu estou multiplicando ela por um epsilon cada vez menor. Aqui o epsilon é igual a 1, e aqui no final o epsilon é igual a 0,75. Então, note que praticamente os dois gráficos estão muito parecidos, né? Estão idênticos até. Visualmente não dá para ver muita diferença. Mas a janela de visualização é diferente. Em cima o x está variando de 0 até 0,2, e embaixo o x continua variando de 0 até 1. Então, o efeito de multiplicar a variável livre por um epsilon, no caso aqui menor do que 1, na prática,
é como se você desse um zoom na sua janela de visão, você olhasse mais próximo de um determinado ponto, aqui no caso do ponto da origem, certo? Então, eu deixo para vocês aqui algumas coisas para vocês fazerem, né? Comparar os gráficos obtidos, comparar a região de variação da variável livre x, foi isso que a gente fez aqui, comentou. E coloco um desafio aqui, para de repente vocês tentarem achar a relação perfeita entre o a e o epsilon, que fornecem os mesmos gráficos. Porque, na verdade, esses valores aqui, a igual a 0,2 e epsilon igual a 0,75, eu chutei, certo? Eu chutei e visualizei aqui no gráfico. Mas, certamente, se a gente pensar um pouco, né, ao fazer uma mudança de variável de x para epsilon x, isso afeta também a nossa região de variação da própria variável livre x, como tinha sido comentado aqui em cima, né? Como tinha sido comentado aqui nessa linha. Então, a pergunta que eu deixo é exatamente qual é a relação entre o a e o epsilon que nos permite, por exemplo, para o a,2, qual deveria ser exatamente o valor do epsilon escolhido para que os dois gráficos dessem exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo, visualmente, né? Um deles estaria mudando a escala do eixo x, o outro não, mas visualmente seria o mesmo. Qual seria a relação entre o epsilon e o a? Será que esse valor que eu chutei aqui, 0,75, eu acertei exatamente no valor que tinha que ser o epsilon em relação a esse ponto 2? Tentem pensar nisso, tá bom? Ok, e aqui, então, eu faço tudo junto, né? Coloquei aqui a função seno, e aqui estou escrevendo a função seno em função desses vários parâmetros. Olha aqui, vamos colocar os símbolos. Aqui a função y é seno de x menos a, então o a representa uma translação na horizontal, dividido por c. Então, dividido por c é a mesma coisa que multiplicado por 1 sobre c. Então, 1 sobre c faz o papel do epsilon, que a gente tinha ali atrás. O b soma uma constante, a variável dependente, y, certo? E o papel do d aqui, eu não comentei, mas eu deixo como exercício. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Exercício. Analise você mesmo o caso em que a variável dependente é multiplicada por uma constante positiva. Como esse caso pode ser visto como uma composição de funções? Então, o que o D está fazendo aqui, o papel do D é exatamente esse. Ele está multiplicando a função seno, né, que a função seno era o y da função original, né? Ele está multiplicando, então, a função seno toda por uma constante D. Como isso afeta o gráfico? A gente vai ver que isso afeta causando uma dilatação ou uma contração, né, na direção do eixo vertical, certo? Dá para ver isso aqui, ó. Vamos mexer no... Vamos começar com o A, né? O A está no... vamos começar com o A. Cadê o A? O A igual a 0 é o caso inicial. Vamos ver se a gente consegue B igual a 0 também. Vamos colocar A igual a 0, B igual a 0, o C igual a 1 e o D igual a 1 também. Certo? Então, essa é a função original, né? Seno de x. Concordam? Seno de x. Vamos colocar os valores aqui, ó. É 1 que multiplica seno de x sobre 1. Ok. Agora, vamos voltar para os valores aqui. Se eu mexer no A, o que acontece? A gente sabe que se eu mexer, o C continua igual a 1, então se eu mexer no A, só estou transladando essa função seno. Se o A é positivo, eu translado... Opa, aqui tem alguma coisa errada. Ah, tá. Se o A é positivo, eu estou transladando para a direita, mas por que isso não está em desacordo com o que a gente falou antes? Porque aqui, em vez de escrever x mais A, eu escrevi x menos A, certo? Então, o papel lá de trás do A positivo transladar para a esquerda e o A negativo para a direita, aqui ficou trocado. O A positivo está transladando para a direita e o A negativo para a esquerda.
tá? Porque aqui está com sinal de menos. O B translada tudo para cima e para baixo, ó. Para baixo para B negativo, para cima para B positivo. O C, 1 sobre C, né, faz o papel do epsilon. Então, isso aqui causa uma dilatação no gráfico, tá vendo? Ou uma contração no gráfico. Finalmente, o D faz a mesma dilatação ou contração, só que agora no eixo vertical. Ok? Então, depois eu vou deixar vocês brincarem com isso. Ok. Lá no início da aula, a gente tinha falado que tinha duas maneiras de criar funções novas a partir de elementares. Uma delas era a composição, certo? E outra é o seguinte, eu apresento aqui também como uma de uma forma que dá para interpretar também como uma composição, mas, na verdade, para fazer isso, eu preciso dar uma roubadinha e ir lá para funções de duas variáveis. Funções reais de duas variáveis reais. Então, isso a gente não estuda no cálculo 1, vai estudar no cálculo 2. Mas se você se permitir entender o que isso significa, você vai ver que a soma de duas funções, né, que eu estou definindo aqui, a partir de duas funções conhecidas, uma nova função que é a soma delas. Como que a função soma age? Bom, ela age em cima de um ponto, distribuindo a f e a g, né? Quer dizer, f mais g, a função soma agindo em cima do ponto f, é simplesmente calcular a f do ponto, calcular a g do ponto e somar. Então, da mesma forma que eu fiz para soma, eu podia fazer para multiplicação de funções, subtração, divisão e coisa e tal. Então, fazendo operações entre duas funções, eu crio novas funções, certo? Tem que tomar cuidado com o domínio dessas novas funções, né? Porque, olha só, se a f e a g estão definidos em domínios distintos, ainda assim dá para fazer a soma, mas eu preciso me restringir aonde as duas operações possam ser feitas simultaneamente, tanto da f quanto da g. Quer dizer, eu preciso que o domínio de f e g tenha uma interseção não vazia, certo? E aí o domínio da minha função soma vai ser justamente esse conjunto dado por essa interseção dos domínios da f e da g. Senão, eu não consigo calcular ou a f ou a g, e daí não vou conseguir calcular a soma. Tá? Mesma ideia segue para quando é subtração, produto de funções ou divisão de funções. Ok? Então, essa observação aqui foi só para mostrar que, usando funções de mais de uma variável, a gente consegue ainda escrever a função soma como uma composição. Mas aqui a gente não precisa disso, né? A gente vai só falar da função soma com essa definição que está dada aqui. Só tomar cuidado com o domínio, né? Que tem que ser reajustado para fazer sentido as coisas. E assim a gente segue. Tá bom? Agora, um resultado importante sobre essas funções obtidas de funções elementares, a soma, a diferença, tá aqui, ó. A diferença, o produto, do quociente, a soma, tudo. Um resultado importantíssimo é que, se as funções envolvidas forem contínuas, então a função resultante, a soma, a diferença, ou quociente de duas, ou produto de duas, também vai ser contínua, tá? Nós não vamos demonstrar esse fato aqui, mas nós vamos usar esse fato muito em aula. Então, a partir de hoje, a gente está sabendo, né, com essa observação aqui, que soma de função contínua é contínua, subtração de funções contínuas é contínua, quociente de funções contínuas é contínua, e produto de funções contínuas é contínuo, sempre respeitando o respectivo domínio dessas novas funções. Tá joia? Aqui eu faço, eu resolvi fazer aqui, porque é bem simples, a verificação de que se f e g são contínuas, então f mais g também é contínua. A demonstração está aqui, ó. Então, eu quero demonstrar que a função f mais g é contínua num ponto do domínio dessa função soma. Então, eu pego uma sequência xn convergindo para o x0, e eu preciso mostrar o quê? Para mostrar a continuidade da função soma, eu preciso mostrar que a sequência das imagens converge para a imagem da sequência, né? O valor da função f de x no ponto x0. Certo? Isso aqui é mostrar a continuidade usando esse conceito de sequências que a gente aprendeu em sala. Então, olha só, eu olho para essa expressão aqui, mas f mais g calculado em xn é simplesmente a f calculada em xn, a g calculada em xn, e eu somo as duas coisas.
Bom, mas a f, por ser contínua, como o xn vai para x0, a f de xn não tem outra opção. A f de xn vai para f de x0. Limite de f de xn é f de x0, pela continuidade da f. Pelo mesmo motivo, o limite da g de xn é g de x0, certo? Pela continuidade da g. E aí, como essa sequência tende para f de x0 e essa sequência g de xn tende para g de x0, a soma das duas, aquele resultado que eu coloquei em sala, né? Limite da soma de duas funções, de duas sequências numéricas, limite da soma é a soma dos limites, certo? Mas escrever isso aqui, f de x mais f de x0 mais g de x0, é a mesma coisa, está escrito aqui, ó, que calcular a função f mais g em x0. Então, eu acabei de mostrar que a sequência das imagens converge para a imagem da sequência. Desculpa, a sequência das imagens converge para a imagem do limite, certo? Porque o x0 é o limite da função da sequência xn. Isso prova, então, que a nossa função soma ela é contínua no ponto x igual a x0. Mas como tal ponto foi escolhido de forma totalmente arbitrária, certo? Eu não exigi nada específico sobre esse ponto x0, qualquer ponto do domínio da minha função, então o mesmo argumento que eu fiz para um x0 serve para qualquer outro. E a gente mostrou, então, que a função soma é contínua em todo o seu domínio. Ok? Isso, de novo, não é um assunto que vai ser cobrado em prova, esse tipo de demonstração, mas está sendo colocado aqui só para instigar vocês a já ir entendendo coisas que vocês vão precisar lá na frente. Esse tipo de demonstração vai ser cobrado de vocês lá no curso de análise. Certo? Para finalizar, a gente vai ver que, às vezes, é importante a gente saber, analisando uma determinada função, desmembrá-la como uma composta de várias. Isso pode ser feito de mais de uma maneira, como a gente está vendo aqui nesse exemplo. A h de x é raiz quadrada de seno de x ao quadrado mais 1. Então, só pela própria hierarquia das operações, é fácil de ver que se eu pegar a função f, x ao quadrado mais 1, calcular g dela, g de f, onde a g é o seno de x, então seno de f de x é seno de x ao quadrado mais 1. Eu já obtenho essa parte aqui. Se eu chamar de h a função raiz quadrada, então se eu agora calcular o h de g de f de x, eu estou calculando a raiz quadrada do seno do x ao quadrado mais 1. Certo? Então, de fato, essa função h pode ser escrita como a composição dessas três funções, h, g e f. Mas eu poderia escrever de outro jeito ainda, porque a minha função f podia escrever ainda como a composição dessas duas, ômega e zeta. Certo? Se eu compuser ômega x mais 1, se eu compuser ela com zeta, nessa ordem, no lugar do x eu substituo por x ao quadrado, e ômega mais zeta fica x ao quadrado mais 1, que é a nossa f original. Então, a nossa h também pode ser escrita como uma composição de 4 funções, essas 4 aqui. Confiram para ver se está certinho. Tá? Então, bom, tem duas perguntas aqui, né? Fazer qual é a melhor maneira de decompor a função em função composta de várias outras. Qual é a melhor das duas e como a gente chegou a cada uma delas, né? Para dizer como a gente chegou a cada uma delas, foi mais ou menos o que eu fui falando ali, né? A gente tem que olhar a hierarquia das operações envolvidas. Por exemplo, a primeira coisa que é feita com o x, a primeira operação que é feita com o x é mandar o x no x2. Quer dizer, pegar o x e levar na função x ao quadrado. Então, a função x ao quadrado, que é a nossa zeta aqui, certo? Depois disso, a gente somou 1 ao resultado, que foi o que eu fiz aqui com a ômega. E só depois de eu somar 1 é que eu calculei o seno. Calcular o seno é aplicar a g nela. Então, só então foi usado, o resultado foi usado para calcular o seno dessa expressão. Então, calcular o seno é aplicar a g na função. E, finalmente, eu calculei a raiz quadrada. Calcular a raiz quadrada é aplicar essa hzinha
Sempre nessa ordem, da esquerda para a direita, quando a gente escreve as funções. Certo? Então, um comentário final aqui. Estaremos interessados em identificar uma função como a composição de várias outras. Isso vai acontecer quando a gente for usar a regra de derivação, chamada regra do encadeamento para derivadas. Em muitos livros, vocês vão ver ela sendo chamada de regra cadeia, tá? Mais comumente chamada de regra cadeia. Então, quando isso acontecer, quando a gente chegar lá nessa parte, a gente vai entender e a gente vai, naturalmente, chegar a uma resposta à pergunta de qual das duas formas de escrever a nossa função h, de desmembrar a função h como composição de outras, é melhor. Essa aqui ou essa aqui que envolve mais funções, certo? Então, a gente vai ver que, como a função f era uma função polinomial, né, que é fácil de derivação, a gente vai ver isso quando a gente entender como é que se deriva polinômios, a gente vai ver que, na verdade, a primeira forma de escrever h é ligeiramente melhor do que a segunda, porque ela envolve menos funções. Ok? Mas isso fica para uma aula futura, tá? Aí eu peço também para vocês determinarem o domínio, como exercício, né? Determinar o domínio dessa função h grande aqui, h de x, tá? Vê bem que tem uma raiz quadrada envolvida, tem um seno e tem um polinômio dentro. Então, pense com calma para chegar à conclusão de qual é o domínio para essa função. Certo? Para finalizar, eu deixo duas perguntinhas aqui, duas piadinhas, né, para a gente se divertir um pouco com a matemática, né? O que é 100% pior que um raio cair em sua cabeça? Pensem sobre isso. E por que isso nunca aconteceria se você ficasse parado? Tá bom? Então, com isso, eu encerro a nossa aula de hoje. Boa tarde, bom trabalho a vocês, bom resto de feriado, divirtam-se com a matemática, porque ela é muito legal. Aproveitem o manipulador do matemática para brincar e enxergar as coisas que estão acontecendo, que a gente visualizou aqui, tá bom? Abraços a todos. Vou encerrar, então, agora a reunião. Onde que eu encerro isso? Aqui, vamos parar de gravação. Tchau, tchau.